Existe algo muito estranho no fato de o personagem mais famoso do planeta ser um rato. Um rato que nunca envelhece, nunca muda, nunca demonstra dor, raiva ou tristeza, e que sorri sempre. Mas será mesmo que o Mickey é só um símbolo de alegria e nostalgia? Ou será que o rato mais amado do mundo esconde uma história que nunca foi contada? Uma história cheia de fracassos, medo, manipulação e segredos enterrados. Hoje, você vai conhecer a verdade sombria por trás do Mickey Mouse. Não a versão vendida pela Disney, mas a versão real. A versão que a empresa jamais colocaria em um filme. Para entender o lado oculto do Mickey, precisamos voltar a 1928. Um dos momentos mais caóticos da vida de Walt Disney. Antes do Mickey existir, Walt tinha outro personagem famoso, Oswald o Coelho Sortudo. Mas ele cometeu um erro fatal, não tinha os direitos do próprio personagem. A Universal tomou o controle, levou Oswald e levou toda a equipe de Walt junto. Ele perdeu tudo. De repente, o homem que sonhava em construir o império não tinha mais nada, exceto dívida, cansaço e um medo profundo de fracassar. Foi nesse momento, nesse exato ponto de colapso emocional, que o Mickey nasceu. Não como um símbolo de esperança, mas como um grito de desespero. O Mickey original era bem diferente do que conhecemos hoje. Se você assisti-lo com atenção, vai perceber que existe algo de perturbador ali. Seus olhos eram vazados, suas expressões eram exageradas, ele agia de forma caótica, impulsiva, agressiva. Em Steamboat Willie, seu primeiro filme, o Mickey brinca de maneira cruel. Ele aperta animais, debocha, joga objetos, provoca. Era um personagem instável, com traços que lembravam mais um anti-herói. O Mickey que sorria sem parar não existia ainda, e isso diz muito sobre o seu criador. O Mickey era o reflexo vivo do estado emocional de Walt naquela época, misto de estresse, descontrole e medo. Com o passar dos anos, a Disney percebeu algo preocupante. O público infantil amava o Mickey, mas muitos adultos sentiam um certo incômodo. Era como se houvesse algo errado com ele, algo estranho, quase desconfortável. A solução da empresa? Apagar completamente a personalidade original. O Mickey foi assuavizado, purificado e transformado em um modelo perfeito de comportamento. Ele não podia demonstrar raiva, não podia chorar, não podia cometer erros, não podia ser humano. A Disney transformou o Mickey no rosto de um império, um rosto que jamais poderia falhar. Em meio a essa transição, surgiu uma das histórias mais perturbadoras envolvendo o Mickey. O suposto episódio perdido conhecido como Suicide Mouse. Segundo relatos, esse episódio não tem música, não tem alegria, não tem humor. Apenas o Mickey caminhando sozinho por uma rua escura e vazia, por longos minutos. Enquanto ele anda, o ambiente começa a se distorcer. As janelas mudam de lugar, as sombras se alongam, o som se transforma em chiados, batidas e vozes distantes. E então, o sorriso do Mickey desaparece, lentamente, como se ele finalmente deixasse cair a máscara. Alguns afirmam ter visto versões diferentes. Em uma delas, gritos podem ser ouvidos ao fundo. Em outra, a imagem treme como se o próprio vídeo estivesse sofrendo. Especialistas em animação que analisaram o vídeo dizem que ele parece representar uma mente à beira do colapso. Uma espiral emocional. Uma queda silenciosa. Se o vídeo realmente existiu, ele pode ter sido um reflexo direto dos momentos mais sombrios da vida de Walt. Se ele nunca existiu, por que tantas pessoas descrevem a mesma cena? Poucos sabem disso, mas antes de virar o símbolo absoluto da Disney, o Mickey quase foi proibido em vários lugares. Alguns pais achavam ele assustador. Outros diziam que o sorriso dele parecia falso, forçado, artificial. Esse estranhamento não é coincidência.
O design de personagens segue princípios psicológicos. Olhos grandes demais, pupilas fixas, sorriso permanente, silhueta redonda. O cérebro humano reconhece padrões como quase humanos, mas não humanos o suficiente. E essa sensação desperta um leve desconforto. É o chamado Uncanny Valley. O Mickey escapou da rejeição por pouco, mas o desconforto nunca desapareceu por completo. O lado mais sombrio do Mickey não está em teorias assustadoras, está no fato de que ele se tornou algo maior e mais rígido do que qualquer personagem da história. O Mickey não é mais um rato, ele é uma máscara, um símbolo que não pode mudar, não pode sentir, não pode falhar. A Disney controla sua imagem com perfeição absoluta. Nada é por acaso. Cada linha, cada sorriso, cada movimento, tudo é calculado para proteger a marca. E quando algo é tão perfeito assim, ele deixa de ser real. O Mickey virou o rosto congelado de um império que não admite erros. Talvez o mais estranho de tudo seja o fato de que o Mickey nunca muda. Ele não cresce, não evolui, não passa por desafios emocionais, não vive histórias profundas. Ele permanece preso no tempo, como se fosse proibido de ser algo além do que foi determinado. E isso levanta uma pergunta perturbadora. O que acontece com um personagem que não pode mudar? O que acontece com um rosto condenado a ser perfeito para sempre? No fim, talvez a verdadeira escuridão por trás do Mickey não esteja em episódios perdidos, teorias secretas ou histórias escondidas. Talvez a parte mais sombria seja perceber que ele não é um personagem, é uma prisão visual. Um símbolo tão grande que já não pertence a si mesmo. Um rosto sorridente que não pode quebrar, não pode errar, não pode sentir. O preço da perfeição é a perda da humanidade. E o Mickey é a prova disso. E você? Sempre viu o Mickey como um símbolo de alegria? Ou agora percebe que, talvez, ele sempre foi mais misterioso do que parecia?